गाऊंगा मैं, नाचूंगा मैं, यूं तेरी भक्ति करूंगा. A Índia é uma civilização antiga enraizada na pré-história, uma terra sem fronteiras para sábios, sacerdotes e gurus. A Índia embala as principais religiões do mundo com seu destino multicultural. Há 25 milhões de cristãos na Índia, pouco menos que 3% da população. No entanto, algumas áreas são tão densamente povoadas por cristãos que podem ser comparadas à Europa e à América. But the Christianity as a whole, right from the heritage point of view, from the art point of view, I think it's quite a powerful religion. We were more into headhunting. Traditions are imbibed in Christianity. In fact, it is part and parcel of our own way of living. Christianity believed in purity and now in love. And I don't think, and I don't see Hindu or Muslim religions preaching or teaching anything else. If we love God and we love mankind, that's it. We are people of God. Birthdays. I'm born on 2nd October. I'm a Gandhian. So you can imagine the friends I have, and most of them are all non-Catholics. That we at heart are real Indians. We have not given up our Indian culture. We still have retained a lot of our old traditions. One of the things that we as Christian community have experienced that there is full support from the government to run our schools, our charitable institutions, our social work, and whatever dedication to church or work we want to do. And they come here in a very last phase, and the sisters has been treating them, taking care of them. And after some time, we are able to find out their families and they go home. But some are absolutely have nobody, and maybe we have to look after them lifelong. When I talk to a Hindu or listen to a Hindu, actually I'm listening to God speaking through that person. That is the deeper theology of interreligious dialogue in Christianity today. You are the golden temple. Anybody can go there, anybody can worship there. Provided you are a creation of God. Yoga has revealed to me first and foremost that Jesus was an Easterner, not a Westerner. Conta a lenda que Jesus viveu na Índia. Pesquisas revelam que Jesus e Asrata Safar de Srinagar, o grande santo da Caxemira, eram na verdade a mesma pessoa. Qualquer que seja a verdade por trás dessa afirmação, os elos do cristianismo com a Índia foram estabelecidos muito antes mesmo do nascimento do cristianismo. Aramaic was the mother tongue of Jesus Christ. And we consider that this is the language which was spoken by Jesus Christ. That is why we are preserving the language and the music too. Tauna adayedu dukharo nai humun wabo hoso kadisha dal haimonu so shara artuhu modu ortodoxia Ignatio sunuronu teologos yamodu hekumoso Kurilos nebavo halio via vanisudabu modudahabo. O cristianismo na Índia é respeitado nos mais altos escalões. O pai da nação, Mahatma Gandhi, falava muito sobre Jesus Cristo. Tenho grande respeito pelo cristianismo. Várias vezes li o Sermão da Montanha e tirei muito proveito da leitura. Não conheço ninguém que tenha feito mais pela humanidade que Jesus Cristo. Os cristãos diásporas da Índia mantêm muitos rituais de nascimento, casamento e morte. Mover-se no cristianismo indiano significa experimentar um caleidoscópio de rituais e cerimônias vindos das mais diversas origens. Os líderes desse movimento são os católicos romanos, as igrejas protestantes e as igrejas cristãs sírias de Kerala.
O batismo ortodoxo sírio. A Índia tem uma rica herança de expressões religiosas através da dança e da música. Formam parte intrínseca da comunidade cristã indiana danças como a vigorosa dança folclórica Kumbhi, praticada pelos cristãos de Goa na época da colheita. De todos os natais indianos e, é claro, não esquecendo do imortal Papai Noel. O cristianismo indiano tem uma variedade de cerimônias de casamento. Esse é o casamento de uma tímida noiva cristã síria, em Kerala, cidade também conhecida como o País de Deus. Na cerimônia tipicamente indiana, o padre, em vez do noivo, é quem entrega o anel para a noiva. Esse é o casamento de uma radiante noiva de Goa, numa cerimônia caracterizada pelo estilo tradicional ocidental. O cristianismo de Kerala nasceu de tradições criadas a partir do Parisa Muttukali, dança marcial que comemora a vida de santos como São Tomás de Aquino, São Sebastião e São Jorge. मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी O cristianismo na Índia é tão antigo como o próprio cristianismo. Os cristãos indianos são discípulos de São Tomás de Aquino, o apóstolo amado de Cristo. Acredita-se que São Tomás chegou na Índia no ano 52 a.C., na praia de Malabar, desde onde começou a pregar suas experiências pessoais do amor de Jesus. Ele chegou ao destino espiritual da Índia depois de receber diversas mensagens divinas e convites sagrados. Era considerado um mestre espiritual. 4 eminentes brahmanes se tornaram seus primeiros seguidores. Eles eram muito respeitados e receberam privilégios concedidos somente a membros da classe alta, como o de comer de folhas de bananeira. Os cristãos de Kerala seguiram seus próprios rituais e tradições. Eram cristãos somente pela fé. Garotas cristãs locais praticam o tradicional Mangankali para celebrar a chegada de São Tomás de Aquino em Kerala. A população cristã de Kerala é de cerca de 22%, juntamente com o governo e outros grupos religiosos. Em 1990, Kerala se tornou o estado líder em educação na Índia, por ter erradicado o analfabetismo. O fato foi registrado no Guinness Book of Records. Como resultado da sua fé, a comunidade cristã de Kerala é considerada uma das mais fortes do mundo. O cristianismo chegou a Goa quase 1.500 anos depois da chegada de São Tomás de Aquino, com tradições bem diferentes. O primeiro europeu a descobrir a rota do mar até a Índia foi Vasco da Gama. Esse valente navegador está enterrado na igreja de São Francis, em Cochin, na Índia. Iniciou-se um vibrante comércio entre Europa e Índia, que teve importantes consequências sociais e religiosas. Os europeus vieram para a Índia para prosperar através dela ou para conquistá-la. Em 1517, os portugueses tomaram o poder em Goa. Eles primeiro vieram como comerciantes e agora chegavam como evangelizadores, com o objetivo de disseminar a fé cristã. Milhares de pessoas em Goa foram colocadas sob o domínio do cristianismo. São Francis Xavier, ao contrário dos portugueses, não carregou nenhuma espada, somente um coração cheio de amor. Ele trabalhava por horas sem esperar retorno, com o único objetivo de fazer a vontade de Deus. Para ele, importante era dar sem pedir em troca, lutar sem se preocupar com as feridas, trabalhar sem repouso. O santo que exortou Goa, cujos restos sagrados estão na Igreja de Bom Jesus do século XVII, dedicada a Santo Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas. Os restos sagrados de São Francis estão aqui, em um porta-joias, criado pela artista Florentine Joda. O corpo de 400 anos é considerado milagroso por haver desafiado a ação do tempo. Cerca de 2 milhões de pessoas devem visitar Goa em 2004 para ver os restos sagrados de São Francis, numa exposição que ocorre de 10 em 10 anos.
São Francis é um dos santos mais importantes para a comunidade cristã de Goa. A despojada comunidade cristã é naturalmente abençoada com um exuberante espírito na mente e no coração. O chá-chá-chá é tão popular hoje como era 100 anos atrás. Essa é uma antiga e charmosa casa de ouro do período colonial em estilo português, capaz de surpreender qualquer visitante com sua beleza. Nenhuma noite é completa sem uma longa discussão sobre os extensos sobrenomes das famílias. There will be so many Richards, there will be so many, whatever names you name them, there are so many of them. At that time you had like my name is, you will not be able to pronounce it. The Cosme plus the Ricardo. Good gracious me! Yeah, it's the name. I've got a much longer one. Yeah. What's your name? I've got Bell, Renat, Luis, Oliveira. Only state in India that has a common civil. You might be a Hindu, a Catholic, or a Muslim, but you know, we all follow the same law. In fact, my inheritance, divorce, marriage, succession. Os habitantes de Goa, abençoados com o espírito receptivo, foram ao longo dos anos absorvendo livremente influências tanto de portugueses como de orientais. Essa característica se torna evidente nas suas danças e canções étnicas. A graça, vivacidade e animação das canções são típicas de Goa. As igrejas de Goa do século XVII são um exemplo impressionante da arquitetura barroca. Os britânicos, assim como os portugueses, vieram como comerciantes e mais tarde governaram o país. Em 1877, a rainha Vitória se tornou imperatriz da Índia. Os missionários passaram a vir em missões oficiais para prestar serviços educacionais e sociais. As missões religiosas continuaram depois da independência. O cristianismo chegou à região nordeste da Índia há apenas 125 anos. Nagaland, um dos estados da região nordeste, é uma terra de sublime beleza natural. Era o lar dos que adoravam divindades naturais, encontradas em cada folha de erva, em cada flor, em cada ser vivo. Isso mudou quando o Espírito de Jesus, conforme pregado por E.W. Clark, converteu corações e mentes dos homens nas tribos. Atualmente, os Nagas são uma classe influente e fazem parte da liderança da Índia moderna. ênfase ao desenvolvimento educacional resultou na erradicação do analfabetismo no Estado. Na medida em que se espalhou pela Índia, o cristianismo também produziu fortalezas de fé e graça onde os milagres ocorreram. A Basílica de Nossa Senhora da Saúde, em Velinkini, em Tamil Nadu, é um local de intensa peregrinação, também conhecido como Nossa Senhora de Lourdes do Oriente. Milagrosas curas de doentes estão por trás da espetacular popularidade dessa cidade de peregrinação, para onde ocorrem pessoas de todas as religiões.
Conta a lenda que no século XVI, um garoto coxo chamado Sanin Boltanov foi abençoado com uma visita milagrosa. Uma mulher cheia de luz e carregando uma criança nos braços. Impressionado pelo brilho em suas faces, o garoto entregou à mãe um copo de leite para o bebê. A mulher então curou sua enfermidade em retribuição pelo seu ato. Peregrinos trazem amuletos abençoados, feitos de cera ou de metal, e os usam para rituais de cura ou para fazer pedidos, como o nascimento de um filho, casamento, etc. Com os pedidos atendidos, os agradecimentos vêm através de cartas e de ofertas de réplicas. Aqui vemos a tradição indiana de raspar o cabelo da cabeça, que foi incorporada aos rituais de ação de graças. O Centro Espiritual de Pota, em Kerala, é outro lugar que atrai pessoas de todo o mundo em busca de consolo espiritual e cura do corpo, da mente e do espírito. Retiros são organizados a cada semana, nos quais participam em média 10.000 pessoas, desejosas de transformar suas vidas. Famílias deixam seus doentes mentais em Pota, pois sabem que aqui eles estarão sendo cuidados por Deus. I am a baby. Yeah, how English? I am a baby. Com terapia ocupacional, medicação, amor e canções, muitos se curam e voltam às suas casas, enquanto outros permanecem para servir. Os doentes recebem aconselhamento e orações nos dormitórios da rede de TV de Pota. A confissão liberta o coração e a alma e os torna leves e receptivos para a cura. A cozinha, com quase 500 metros de comprimento, é testemunha do número de pessoas que vêm à Pota. Retrato do amor pelo renomado artista M.F. Russian. Para o mundo, Madre Teresa é uma santa. Para nós indianos, ela é nossa mãe. Sua ordem, administrada pelas missionárias da caridade, mantém uma rede de orfanatos, asilos, hospitais e abrigos para pobres e doentes, onde setores mais vulneráveis da sociedade são tratados com amor, compaixão e ternura. O compassivo espírito cristão está por trás do Shanti Averna, o primeiro hospital do país dedicado a pacientes terminais de câncer. O amor incondicional, cuidado e devoção das missionárias da caridade são expressão da verdadeira face do divino. Onde há amor, não há dor. O cuidado pelos idosos tem sido um valor histórico do cristianismo. For example, if I'm thinking our counselor, there is social work has been extended, or I can say with Hindus and Muslims, without any religious barriers or caste. Apesar de formar apenas 2,5% da população, estima-se que os cristãos são responsáveis por 25% do serviço social realizado na Índia. O cristianismo é grandemente responsável pelo desenvolvimento e liberalização da educação na Índia. Acendeu a lâmpada da educação moderna, especialmente para as mulheres, dando-lhes coragem para superar seus limites. Na Faculdade de Santa Sofia, em Bombaim, os estudantes apresentam uma dança sobre a coragem das garotas, elevando-as ao nível de deusas.
the Christians run nearly 17,000 schools in India today, and some of them of excellent quality, as well as about 400 colleges. Ao mesmo tempo, a educação cristã tem forte apelo para os intelectuais nacionalistas, que viram nela a fonte do humanismo universal. God is my friend. Esse é o colégio de SPJ Sadhana, dedicado ao desenvolvimento de crianças deficientes e administrado pela Sociedade dos Corações Sagrados, na província da Índia. A dedicação e o compromisso da escola para com o desenvolvimento de seus estudantes, alguns com índice de inteligência inferior a 50, têm tido ótimos resultados. I'm busy in typing our yearly school magazine, Sadhana Times. Há uma crescente tendência no cristianismo indiano em buscar sabedoria espiritual através de outras religiões. Esse tranquilo ashram e muitos outros semelhantes se tornaram locais de retiro espiritual para devotos de diferentes religiões, uma corrente estabelecida para fortalecer a fé e a identidade nacional através da espiritualidade. A Índia está na liderança do programa espacial. O presidente da Índia, APJ Abdul Kalam, em recente discurso no parlamento, agradeceu ao bispo de Tumba, Kerala, pela doação desta igreja em 1963, o que permitiu o início do programa espacial na Índia. O cristianismo indiano teve grande importância no desenvolvimento da nação. Sua contribuição nos campos social, político, econômico e esportivo é significativa. O sucesso do filme Amar Akbar Anthony, baseado na unidade nacional, é reflexo da multiplicidade de crenças da Índia. O espírito que conduz a comunidade cristã na Índia tem sido curar, dar sem esperar recompensa, lutar sem cessar e trabalhar sem repouso. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them, Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made